Graça e paz, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura do texto aqui. Ainda estamos aqui com Malaquias, o mensageiro de Deus. No versículo 16 do capítulo 3 começa uma mudança. E aconteceu que aqueles que ainda temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. E o versículo 18, ele apresenta aqui um texto, uma verdade eterna, né? Um texto que tem valor eterno. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. O livro de Malaquias, ele trata basicamente do que se passa na vida, na sociedade, na cultura do povo de Israel no período chamado pós-exílio babilônico. Pouco antes do chamado silêncio profético, que durou cerca de 400 anos, até que você abre a Bíblia aqui, né? Alguns até deixavam, algumas edições mais antigas, deixavam algumas páginas em branco, né? Uma referência ao silêncio profético. Você vira a página, tem Mateus, e já aparece João Batista, a voz do que clama no deserto, anunciando o caminho do Senhor, anunciando a vinda do Messias. Entre o que foi proclamado aqui, anunciado por Malaquias e por todos os outros profetas, e o cumprimento, houve uma pausa de aproximadamente 400 anos. 400 anos. Mas aqui é uma palavra de esperança. Que Deus garante que fará toda a diferença. Que fará toda a diferença. Quando nós lemos Malaquias, nós vimos aqui uma série de perguntas, né? Malaquias, vou fazer só aqui as perguntas, né? De que maneira nos tens amado? Essa é uma linguagem erudita, bonita. Nós, com a nossa linguagem popular, costumamos dizer: se o que eu estou vivendo é algo decorrente do amor de Deus, eu preferia que ele estivesse amando outra pessoa. É isso que nós estamos falando. Se isso é amor, eu não quero conhecer o ódio, a raiva. Nós falamos isso também. Nós falamos isso. Nós também temos esse mau hábito. Criado, estabelecido no próprio ambiente religioso. Olha, como um ambiente que devia ser cuidado, cauteloso, né? Em que as pessoas deveriam aprender a reverência a Deus, o cuidado com o falar, o cuidado com o agir. Esse mesmo ambiente, em muitas e muitas ocasiões, acaba sendo onde origina essa cultura de reclamação, de queixa e de murmuração. Em que nos tens amado? Fala de Israel aqui, do povo judeu, olhando as nações em redor que haviam prosperado, estavam prosperando muito, e eles, ao serem restabelecidos na terra, estavam lutando com as suas dificuldades, estavam 2, 3 passos atrás. E criou-se uma cultura de murmuração, reclamação, no próprio ambiente religioso, da nação religiosa por vocação. Então, eles têm essas reclamações aqui. O livro de Malaquias, o profeta Malaquias, ele apresenta, como se fosse um drama ou um debate, ou como se fosse possível colocar as duas partes, Deus de um lado e os reclamadores do outro lado, e Deus apresenta a verdade, as explicações. Eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei. Nós somos imediatistas, né? Nós somos imediatistas, nós somos limitados e nós somos muito vinculados à questão do tempo.
O agir de Deus, a promessa de Deus, está relacionada sempre com a eternidade, nos conduz a questões relacionadas com a eternidade. Mas eu preciso de respostas hoje, eu preciso de uma resposta agora. Eu preciso do meu milagre, o meu milagre, a minha bênção. Olha, eu lamento por todo e qualquer sofrimento que alguém esteja passando. Eu lamento. E todos nós costumamos lamentar. Mas isso não nos dá, não dá a ninguém o direito de lançar a responsabilidade sobre Deus. Sobre Deus. É o que está acontecendo aqui. Outra pergunta, né? Nós te desonramos? De que maneira nós estamos desonrando a Deus? A outra pergunta, não é uma pergunta, aí surge a murmuração, que canseira, que enfado, que mesmice, né? O mesmo texto, a mesma pregação, a mesma palavra, de novo e de novo, nada muda, o mundo muda, só a reunião, o culto, a liturgia que não muda, o mesmo procedimento, a canseira, indicando que eles estavam fastiados, né? Eles haviam perdido o, o amor, o amor às coisas santas, o amor ao sagrado, a devoção, o respeito. Por quê? Por quê? Por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tantos problemas? Por que somos pobres? Por que só nós sofremos? Por que a vida é assim? Por que só o mal prospera? Olha aí, de novo, política, campanha, as mesmas mentiras. Meu Deus, até quando, Senhor? O povo aqui, nos dias de Malaquias, estava apresentando uma conduta desse tipo. E quando advertido pelo profeta, ou advertido pelos profetas, ou pelos fiéis e tementes a Deus, como aborrecer a Deus? Não. Como nós podemos aborrecer a Deus? De maneira nenhuma. E se esse Deus realmente nos ama e se importa, onde é que está a justiça de Deus? Onde? Quando vai se manifestar a justiça de Deus? Quando ele vai corrigir tudo isso que está errado no mundo? E Malaquias já apresentando aqui as perguntas. Arrependimento? Quem é você para falar sobre arrependimento? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Você acha que isso é amor de Deus? Isso é hora de você falar que Deus me ama, que Deus se importa, que Deus é justo, que Deus é santo. Olha como está a minha vida. Olha o que eu passei. O eu, né? Sempre cuidando de si. Me arrepender de quê? Roubar a Deus? Como é possível roubar a Deus? É impossível roubar a Deus. Nós, em que roubamos a Deus? Como podemos agir com violência contra Deus? E Malaquias está lá explicando. Quando você age com violência contra o pobre, contra o órfão, contra a viúva, contra o estrangeiro, contra o levita, quando você se recusa a abençoar aqueles que a única herança que eles têm nesse mundo é Deus. A única herança que eles têm é a esperança que Deus colocou nos corações dele. Que Deus colocou no coração dessas pessoas. De que o mundo não está abandonado à maldade e à perversidade. Quando você se recusa a abençoar, a ajudar, você está agindo com violência e desprezo contra Deus. Temos falado contra Deus. Você já falou que nós roubamos, agora vai dizer que nós estamos falando contra Deus. E o último questionamento aqui, Malaquias 3,18. Malaquias 3,18 é o que eu passei, 3,14, aqui. O povo, né? Dizendo que é inútil acreditar em Deus, confiar em Deus, entregar a vida ao senhorio de Cristo Jesus. Isso tudo é inútil. Minha vida não mudou nada. Minha vida não mudou nada. Só tenho engordado pastores e religiosos. Meu sofrimento não mudou absolutamente nada. Eis o povo aqui questionando a Deus. Esse versículo 14 aqui, ele é o ponto auge da reclamação, da murmuração
ele é o que revela, ele é o que expõe a condição espiritual de parte do povo, judeu, de parte do povo religioso daqueles dias. Tens comentado que é inútil servir a Deus e murmuram: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Senhor dos Exércitos. E no 15 aqui mostra que o que havia em abundância nas mentes e nos corações era a inveja e a ganância. Por causa disso, estamos acreditando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Esse mau hábito, né? essa má postura, essa irreverência em relação a Deus e esse gotejar contínuo de queixas, reclamações e murmuração, dizendo que Deus não é Deus o suficiente, dizendo que Deus não é justo o bastante, dizendo que a santidade de Deus não impressiona a todos, porque aqueles que parecem viver em absoluta rebeldia contra a lei de Deus, sem o conhecimento de Deus, parece que prosperam com muito mais facilidade e rapidez do que aqueles que dizem estar mantendo uma postura de obediência a Deus. Essa era a condição de parte do povo, mas não era toda a verdade em relação a todo o povo. Ganância, inveja é o que acaba invadindo as mentes, são a mente e o coração daquele que estabelece prazos, princípios, propósitos e modelos e joga sobre Deus a responsabilidade de que tais coisas aconteçam. Não, Deus não me ouve, eu oro e Deus não me ouve. Deus ouve sim. Deus ouve sim. O que Deus não vai fazer, o que não vai acontecer na sua vida, na minha vida, na vida de absolutamente ninguém, é Deus mudar o que ele planejou. É Deus mudar o modo pelo qual ele conduz a humanidade à salvação. É pela fé em Cristo Jesus. Não é pelo dinheiro. Nós falamos de Malaquias aqui, e o objetivo de Malaquias é mostrar que o povo se tornou, em parte, invejoso, ganancioso, idólatra, colocando Deus assim, colocando as posses, o dinheiro acima de Deus. Quando a pessoa não estava consagrando o que deveria consagrar a Deus e consagrar bens, vamos falar só de dinheiro, né? Porque nós não vivemos praticamente mais numa economia agrícola, né? de muitas propriedades, a maioria das pessoas vivendo da agricultura ou do cuidado de rebanho, da pecuária, da agropecuária, essas coisas assim. Não são muitos que se dedicam a isso, mas no mundo antigo, durante muito tempo, né, até próximo, a quantidade de pessoas que viviam em função das atividades agropecuária, da pecuária, da agricultura, era a absoluta maioria das populações de todas as nações. Só depois, com a industrialização, houve toda essa mudança das pessoas para as cidades, as grandes cidades, mas durante séculos, durante milênios, a história foi bastante diferente. A história foi bastante diferente. Então, já naqueles dias, a devoção ao dinheiro, o culto ao dinheiro, a riqueza, o querer imitar as pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus, né, era algo que já estava se abatendo sobre o universo religioso daqueles dias. Com isso, nós não queremos falar contra os meios de arrecadação e sustento das igrejas, dos ministérios, nada disso. Tá? As obras assistenciais, muitas instituições, excelentes instituições, vivem da boa fé, da boa vontade das pessoas que colaboram, contribuem, e o brasileiro é muito bom nisso. E, incrivelmente, as pessoas que pouco ou quase nada têm, proporcionalmente acabam contribuindo sempre, regularmente e muito mais. Cada instituição
sabe do que necessita. Nós não somos contra, absolutamente contra o sustento da igreja, contra ofertas regulares, contínuas, dízimos. Não somos contra isso. Somos contra a manipulação da verdade. Por quê? Se dinheiro é um meio de salvação, então eu não tenho nada para falar para você. Realmente você me perdoa. A sua fé é outra coisa, não é a mesma que a minha. Não é a mesma que a minha, tá? Porque eu aprendi que não há salvação exceto em Cristo Jesus. Que a salvação é pela graça, pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não é nada que você está dando para Deus. Não é absolutamente nada que você está fazendo para Ele. É algo que Deus tem realizado em favor daqueles que creem. Mas se você acredita que o seu dízimo, que as suas ofertas são um meio de você sustentar ou justificar a sua fé, que vai garantir, isso não é comigo, eu não tenho nada com isso. Eu não posso dizer isso porque é mentira. É uma mentira, tá? Deus ama a disposição de contribuir, de colaborar, sem a expectativa de um retorno, tá? Deus ama e Deus espera que as pessoas sejam generosas para com aqueles que necessitam, principalmente o cristão. E entre os cristãos, aqueles que foram ricamente abençoados com bens materiais, com posses. Esses podem ajudar, não de maneira a ficarem pobres. Ninguém precisa se tornar pobre para agradar a Deus. Ninguém precisa perder bens, ninguém precisa perder riqueza, tá? Deus não ama a miséria, a fome, não, a pobreza, não, Deus não é a favor disso. Não é disso que eu estou falando. Uma pessoa inteligente sabe administrar os seus bens e, através da boa administração, ele tem como sempre colaborar e contribuir. Agora, se acreditar que isso é um meio de salvação, que é um meio de graça, eu lamento profundamente. Esse tem sido uma ferramenta, um dispositivo que sempre foi e hoje tem sido muito intensamente utilizado com finalidades que não são as mais saudáveis, tá? Por isso eu entendo que nós temos a obrigação de abordar essa temática. Se você espera receber alguma coisa de Deus, você acha que esse texto justifica a ideia de uma base de troca no relacionamento com Deus, eu faço isso e Deus me dá aquilo, esse toma lá, dá cá, eu lamento profundamente. Alguém te enganou, ou você não entendeu bem, ou você permitiu que a sua mente fosse constituída de uma concepção equivocada no que diz respeito à fé em Deus, à adoração a Deus e o culto a Deus. Mas, em meio a toda essa complexidade aqui, a toda essa murmuração, a todo esse posicionamento raivoso em relação aos céus, havia também um grupo havia, havia também um grupo muito interessante aqui de pessoas entre o povo de Israel, o povo religioso, os que verdadeiramente temiam ao Senhor. E a Bíblia fala que essas pessoas conversaram umas com as outras. As pessoas que deram ouvidos à palavra de Deus, através do profeta, através dos profetas, através dos escritos dos profetas, da literatura de sabedoria, através de toda a verdade a Deus revelada para a humanidade naqueles dias. As pessoas conversaram umas com as outras e oraram a Deus. E Deus ouviu as orações. Deus ouve. Deus ouve a oração. Deus ouve a murmuração. Deus ouve a reclamação. Deus ouve até o silêncio da nossa alma, da nossa mente. Deus nos conhece muito melhor do que nós realmente podemos nos conhecer. De maneira tal que
E todas as dificuldades e aflições ou alegrias dessa vida são meios utilizados por Deus, não para que Deus nos conheça, ou não para que Deus, eu sabia que você ia errar, parabéns, você ia acertar. Não, para que nós saibamos quem de fato nós somos. Não só o sofrimento, mas como também a felicidade, a alegria, as bênçãos, a prosperidade. Porque a Bíblia declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é só o perder, também o ganhar. Não é só o acrescentar, é também o diminuir. Não é só na juventude, mas também é na idade adulta, na velhice. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque todas as coisas acabam cooperando para o cumprimento da palavra de Deus, da profecia. Até o mal, até o ímpio, até o perverso, ele acaba sendo atropelado pelos decretos de Deus, pelo decreto de Deus, pela palavra de Deus. Até o homem mau, o ímpio, o perverso, ele acaba sendo atropelado. E em diversas ocasiões a própria Bíblia, o próprio texto sagrado nos mostra. Deus usa a quem ele bem quer. Não significa que ele agracie todas essas pessoas com o dom da vida, com a presença viva do Espírito Santo. Mas em muitas ocasiões Deus usa até o ímpio. Se o crente se torna miserável, presunçoso, invejoso, ganancioso, maligno, às vezes até o homem mau vai lá e está aqui e tchau. Deus, na sua soberania, na sua santidade, na sua graça, na sua perfeição, ele permite que nós tomemos as nossas decisões com vistas a obedecermos a ele com sinceridade, com inteireza, com superficialidade, com boa vontade ou com má vontade. A decisão é sempre nossa, a responsabilidade é sempre nossa. E aquele grupo lá perguntou: que vantagem nós podemos ter em servir a Deus? Que vantagem? Que vantagem teve até hoje guardarmos os preceitos de Deus? Que vantagem nós temos em relação aos rebeldes, aos mentirosos, aos fraudadores, aos enganadores? Que vantagens nós tivemos em relação aos violentos, aos opressores, aos que são cruéis, aos mentirosos? Olha eles aí, todos eles de volta, cada qual com a sua bela história, com a sua bela lorota, dizendo que desta vez as coisas vão mudar. Que vantagem nós tivemos? Eu creio que muitas. Eu creio que todas. A vantagem daquele que é fiel a Deus, a vantagem é o fato dele conhecer e ser conhecido por Deus, dele existir em relação aos planos de Deus, de a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus planos poderem fazer parte do plano de Deus, dele poder saber, dele poder descansar, sabendo que os seus filhos, que a sua geração, podem e estarão incluídas no plano de Deus, no propósito de Deus. Não é uma salvação automática. Não é automático, mas é uma questão de fidelidade. Nós não sabemos o quanto nós impactamos a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, queira Deus dos bisnetos, até vermos como eles repetem os nossos erros. Muitos pais e muitas mães só percebem quão poderosa influência eles exerceram na vida dos filhos no momento do erro. Mas eu te trago uma notícia de muita alegria e de esperança. Em relação aos acertos também. Em relação à seriedade com que você leva as coisas santas, as coisas de Deus,
em relação à maneira como você decide por viver uma vida de integridade, de honestidade, uma vida justa, isso influencia e muito. Isso influencia e muito. E nós acreditamos que no devido tempo toda semente dará o seu fruto. A paz, sempre nos despedimos com paz, nos apresentamos com paz, porque a paz que é dada por Deus, ela excede todo o entendimento. A capacidade de expressar fé, alegria, esperança, certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas, incluindo as nossas vidas, o nosso país, as nossas famílias, e que, apesar de todas as dificuldades, nós não estamos sem Deus no mundo, nós não estaremos desamparados. Não só isso, mas ainda há mais. Deus reconhecendo o amor reverente, a sinceridade, a integridade, né? A integridade do caráter, a integridade de vida, né? Que é mais do que tentar mensurar aí questões de fé ou valores, a integridade de fé em relação a Deus. O próprio livro de Malaquias, e nós encontramos esses livros lá sendo abertos lá em Apocalipse. É claro que é uma expressão figurada. Deus não tem necessidade de guardar registro, né? Deus não precisa de livros, né? Não precisa de anjo, de anjo escrivão, né? Deus não precisa de bibliotecário. Deus não precisa de supercomputador. O Todo-Poderoso é todo-poderoso, como a palavra própria diz. Isso inclui eterno, pleno e absoluto conhecimento em relação a todas as verdades. Mas para nossa mente fica bonito e é fácil você visualizar isso, né? E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Como memorial, significa assim, como se tivesse diante de Deus um livro contendo todos os nomes daqueles que temem e que amam reverentemente ao Senhor. Dizendo assim: Deus nunca jamais se esquecerá de você. É triste sabermos que para algumas pessoas, poucas, eu espero, gostaria, tenho o direito de acreditar que algumas poucas pessoas, para isso não é o suficiente. Estão tão presas a esse mundo, são tão prisioneiras dessa vida, estão tão enraizadas nesse mundo, raízes tão profundas, que dizer para elas que Deus nunca, jamais se esquecerá de você, não parece ser suficiente. Eu lamento profundamente. É disso que fala o apóstolo Paulo. Se a nossa fé em Deus não vai além das questões dessa vida, nós somos então os mais infelizes dos homens, nós somos as mais infelizes das criaturas. E eu lamento profundamente isso. Eu não estou negando a necessidade humana de ter alegria, de ter prazer, de ter realizações nessa vida, nesse mundo, de ter sucesso, de ter paz, de ter prosperidade. Eu não estou negando isso. Jamais negaria isso, tá? Eu estou dizendo que para algumas pessoas, infelizmente, ser conhecido por Deus eternamente não é o bastante. O apóstolo Paulo entendeu um pouco mais do plano, do propósito de Deus para a vida dele, quando o Senhor, após ele ter orado três vezes, hein? Olha que orou 3 vezes, porque na cultura, né, na mentalidade religiosa judaica, né, você pega uns textos lá do próprio Jó, que diz que por 2 ou 3 vezes Deus livra da morte.
E por conta desse texto de Jó, a toda criatura, a todo homem, eu acho que eu já queimei minhas 3 vezes, né? Desculpa. E por conta desse texto de Jó, né, Paulo orou 3 vezes, né? 3 vezes ele orou, sentindo que aquele momento poderia ser o fim da vida dele. E ele aprendeu, ele teve uma resposta: a minha graça te basta. Essa foi a resposta de Deus. Uma palavra, uma expressão que parece ser, inclusive, dura. A minha graça te basta. E ele aprendeu a viver pela graça. Ele aprendeu o quanto a graça de Deus pode e é superabundante em todos os aspectos na vida daquele que ama reverentemente, eu vou usar essa palavra, que ama reverentemente a Deus. Paulo não morreu. Paulo não morreu. E ele sobreviver àquele espinho na carne, aquela aflição, aquela angústia, seja lá o que for, não foi necessariamente uma resposta. Ó, você não vai morrer porque eu estou te curando. Não. A minha graça te basta. A consciência de que o amor de Deus nos faz transbordar de paz, de alegria. O apóstolo Paulo foi curado ali, foi moldado ali mais um pouquinho, mais um pouquinho. Levou tempo, mas ele sobreviveu, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Infelizmente, para alguns, não tem sido o bastante. Mas por que a graça de Deus nos basta? Porque a nossa vida nos conduz para um momento, a vida de todas as pessoas. Nós somos conduzidos, através dessa vida, para um momento único. E o profeta fala daquele dia. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. A definição do que é servir a Deus, em última instância, é dada pelo próprio Deus. Tudo aponta para um dia em que nós teremos todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos, teremos que comparecer diante de Deus. E naquele dia, toda a diferença virá à tona. Toda a diferença. Toda a diferença. Todos os nossos atos são pesados. Todas as nossas palavras são pesadas. Tudo é colocado na balança. O que nos garante a justificação é a fé em Cristo Jesus. Porque se postos na balança e pesados, segundo a medida estabelecida por Deus, que é santa, que é perfeição, não escapa ninguém. Mas a justiça em Deus, quando ele justifica o pecador pela fé em Cristo Jesus. É essa a diferença, é esse o momento. O momento para o qual as nossas vidas é conduzida, o momento para o qual toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Deus nos guarda. E eu acredito, eu não tenho dúvidas que uma antecipação dessa justiça de Deus é sempre bem-vinda e ela é verdadeira nas nossas vidas ainda do lado de cá da eternidade. Eu não tenho nenhuma dúvida
de que nós veremos, de que nós contemplaremos a diferença que faz o servir a Deus, o agradar a Deus, o amar reverentemente a Deus e a vida de descaso e de indiferença. Estou falando aqui do ambiente religioso, não estou falando nem daquele que crê e daquele que vive de uma maneira indiferente. Aí nós estamos falando de um ambiente religioso, de busca de compromisso com a verdade. Por isso eu não tenho dúvida de que parte do que nós estamos vendo aí, minimamente, né? Minimamente, na mídia, na imprensa, até de uma forma educada, até de uma forma um tanto quanto elegante. Eu digo que esses homens, para mim, são bandidos. Sempre o foram. Ah, esses pastores não. Eles são bandidos, são canalhas, são cafajestes, são ladrões, são usurpadores, são mentirosos, são lobos que se fantasiaram de ovelhas, que têm destruído rebanhos, que têm destruído vidas, que têm destruído reputações, sempre o fizeram por amor ao dinheiro. Eu não culpo esta denominação ou aquela denominação ou aquela outra. Porque nós temos visto e aprendido que até certo ponto, nós sabemos disso pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo ministério do próprio Moisés, quando compareceu diante de Faraó, e até certo ponto os sinais e os prodígios que foram dados a ele para convencer a Faraó, que Deus sabia que não se deixaria convencer, porque era um homem incrivelmente arrogante, presunçoso, um homem maligno, um homem mau. Mas até certo ponto, para os magos, os encantadores, os místicos, era possível imitar. Até certo ponto. 3 ou 4. Até que chega um momento em que até mesmo os sábios, os encantadores, os mágicos, os místicos, chegam para Faraó e diz: isso é a realização de Deus. E nem assim, e nem assim, Faraó muda. Aliás, ele muda, mas depois volta atrás. Ele volta atrás e depois muda, conforme a conveniência. Então, isso que nós estamos vendo aí, e é pouco, é só um pouquinho do que tem acontecido no ambiente religioso, quando ele se mistura com a política, mesmo não sendo eu contra a atividade política, é uma atividade nobre, é difícil convencer os jovens. A atividade política é uma atividade nobre, ela é essencial para a sociedade. A sociedade precisa de jovens dos diversos segmentos da sociedade. Jovens com mais de uma maneira de pensar, para poder ajudar a construir uma sociedade saudável, minimamente equilibrada, justa, cujo padrão, cujo modelo é a justiça. Mas quando você corrompe e deixa para os supostos eleitos e predestinados o exercer atividades em diversas áreas, é o que acontece. Porque a Bíblia declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu acredito, eu não tenho dúvidas, que Deus é a diferença. Deus é a diferença entre o tzadik aqui, o justo, e o não justo. Deus é a diferença. Cristo é a diferença. A palavra de Cristo é a diferença. E essa diferença vai se revelar na sua vida com toda certeza. Não é motivo para desanimar, não é motivo para se desesperar, não é motivo para se preocupar. O mundo tem até sido generoso com esses falsos pastores. Bem, são obreiros vinculados a convenções, a instituições, denominações, uma série de coisas. Só não são pastores. Só não são. Não
pelo que a palavra de Deus declara, não com o que o senso de justiça de todo um país entende. Entende? São homens que amam o dinheiro. São homens que usam a estrutura religiosa só para favorecimento pessoal, para suas ambições pessoais. Mas eu creio, meu irmão, que você verá, você vai contemplar, ainda em vida, nessa vida, a diferença de Deus. Tá? Não precisa se preocupar nem se impressionar com o nível, com a dimensão ou com a extensão da corrupção no ambiente religioso ou espiritual. Isso era esperado. Isso era esperado. Porque a oportunidade é dada por Deus para que a pessoa possa dar o bom testemunho. Se a pessoa não aproveita a oportunidade que teve, ela vai se entender com Deus. Isso com toda certeza. Mas o que é feito às ocultas, às escondidas, uma hora virá à tona. Porque a verdade, ela não pode ser ocultada para sempre, por muito tempo. Porque as pessoas começam a ficar ansiosas, começam a querer entender, a querer saber, mas o que de fato está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo com essas igrejas? Como é possível que essas pessoas que sequer participam da ceia do Senhor juntos, nem não participam e não permitem, não se entendem como irmãos em Cristo? Nós conhecemos as facções, as guerrilhas ideológicas, religiosas aí, se uniram para fazer o mal, para perpetrar o mal, para manipular. Conseguiram até feitos impressionantes. Até entre os malignos, fala, rapaz, até homens maus se impressionaram com a maneira vil, vergonhosa e espúria com que agiram, como conquistaram parte dos seus objetivos, como se entregaram ao erro. Mas é o espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Não é porque se diz estamos fazendo a obra de Deus que você é obrigado. Você é obrigado a dar de mão. Porque os que temem a Deus estão fazendo o que é agradável a Deus. O que é? Enxergando a realidade. Como o profeta era capaz de entender e compreender o que se passava nas mentes e nos corações do povo. Ele não trabalhou para condenar ninguém. Ele não pregou para condenar ninguém. Ele dedicou a sua vida a Deus na esperança de trazer aqueles corações, aquelas mentes de volta à adoração a Deus, à comunhão com Deus. E o que ele nos garante, o que Deus nos garante através de Isaías. Deus fará toda a diferença. Deus é a diferença. Você pode orar em paz. Você pode desfrutar da paz de Deus. Você pode se alegrar no Espírito Santo, porque você é conhecido de Deus. Deus conhece o seu nome. Deus sabe verdadeiramente quem você é. O seu nome é como se tivesse estampado diante de Deus, de maneira que Deus nunca se esquecerá de quem você realmente é. E justiça será feita. A diferença será feita. O livro de Malaquias é um livro que mantém viva a esperança, a fé e a confiança em Deus. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Que diferença faz servir a Deus? Toda a diferença. Ainda que você não seja conhecido aí do mundo, você não é famoso, né? Não tem fama, não tem relevância. Tem sim. Para Deus você é importante. Para Deus a sua vida é importante. Diante de Deus você tem um papel importante.
Pode não ser relevante na história, no contexto econômico, político ou religioso, mas a sua vida é importante. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Se você não consegue ter paz nessa palavra, nessa promessa, você está em grande aflição, você está vivendo em grande angústia. Mas eu estou certo de que a palavra de Deus te traz alegria, te traz fé, te traz esperança, te traz confiança de que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus, porque o próprio Deus é a diferença entre o justo e o não justo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te traga profunda a paz. Procure estudar na palavra de Deus, procure meditar na palavra de Deus. Clame a Deus, peça ao Espírito Santo orientação, direção segura, para que você repouse tranquilamente nos braços do Pai. Deus Todo-Poderoso te abençoe.